Olá, senhoras e senhores, sejam bem-vindos ao episódio de sexta-feira do MacGyvercast, né? Hoje estamos no dia 27 de junho de 2025, começando mais um programa. E, bom, esse não é o primeiro programa que eu gravo hoje. Hoje eu já gravei outro programa, mas eu optei por postá-lo segunda-feira ou sábado, né? Como um programa extra, ou segunda-feira como um programa extra, porque lá eu bati em temas que eu acho que não seriam muito legais de eu comentar agora. Eu decidi reservar o que eu falei sobre para algum outro dia. E depois de pensar um pouco sobre algumas outras coisas, eu pensei em regravar um novo programa com uma pauta diferente, com umas ideias legais que eu tive, né, depois de ter produzido este programa, o qual me arrependi. Tá bom? Então, pessoal, já de praxe, né? Se quiser participar do programa, acessem o site MacGyver.tv. Se quiserem comentar, eu estou lendo comentários e, enfim, deixem um like, se inscrevam se não forem inscritos e vamos ao que interessa, ao programa, né? Com relação às atualidades, às novidades que têm acontecido em minha vida, nada de novo. Hoje eu só sentei no cocô que estava no banco do carro, eu não vi. O gato cagou no banco do carro e eu fiquei muito nervoso. Eu tive que buscar outra calça em casa, tomar um suco. Eu tive que buscar outra calça em casa, fiquei bem nervoso, porque eu peguei a caminhonete e aí nesse episódio que eu decidi, vou postar outro dia, eu falei sobre justiça divina, hipocrisia e Tinder. Então foram três coisas bem legais aí que eu falei. E depois eu comentei um pouco sobre fazer as coisas certas, né? Mesmo que estejamos todos fazendo o que é errado. Então, mesmo que todo mundo faça o errado, faça o certo, né? Mesmo que você seja o único, porque o certo é o certo. Mesmo que 8 bilhões de pessoas no planeta estejam fazendo tudo que é errado, seja o único que faça o certo, né? Seja no seu trabalho, seja na sua família, entre os seus amigos. Se o pessoal está indo para o lado errado, vá para o caminho certo, ok? Então, nesse episódio eu falo inclusive sobre mim, e são angústias pessoais, né? Então, é sobre o que acontece comigo, sobre os meus amigos, as coisas que eu vejo e tudo mais, ok? Tem um sapatinho pequeno ali, é um sapato feminino, né? Mas não é meu, não é de nenhuma namorada minha. Na verdade é da namorada do meu irmão, que está em casa, está posando aí esse final de semana, quinta, sexta, sábado e domingo. Então, enfim, ela deixa as coisinhas dela ali, mochila, tudo mais. Ela usa tudo rosa, é bem engraçado, porque é bem menina mesmo, eu acho isso muito legal. Mulher que gosta de tudo rosa, né? Porque eu lembro da época da escola, quando eu era criança, as meninas usavam tudo rosa. E ver, né, mulher adulta manter-se no rosa é muito difícil. E eu acho isso muito legal, muito meigo, ok? Mas vamos continuar o programa, né? Bom, eu estava bastante pensativo. A primeira pauta, eu não defini pautas, tá? Mas a ideia que eu tive vai ser o que vai guiar a linha de raciocínio para o que eu estou falando aqui agora. Mas é sobre confiança, né? No mundo, hoje eu estou o pastor MacGyver, mas no mundo, a gente aprende que a gente tem que ter essa autoconfiança. E eu não acho ruim a gente ter autoconfiança para poder dar andamento a algum projeto nosso, a tomar atitudes, certo? Pô, eu tava, no episódio anterior eu falei sobre sair, marcar um encontro. Cara, só marca, só vai, sabe? Autoconfiança de saber, pô, dá-lhe, né? Mas entra outra parte, outra coisa que é muito importante, principalmente vocês que estão empreendendo, vocês que estão começando a engatear na vida agora, e para quem já está com a vida feita, qual que é a mudança de raciocínio que me fez ter paz? Porque ser autoconfiante não basta, ok? Ser autoconfiante. Então vamos lá. Por que não basta ser autoconfiante? As coisas, se você deixar para você resolver tudo, tudo na sua mão, que acontece quando você joga tudo para suas costas? Você, se você for bem honesto com você, você vai saber que você não tem controle de nada. Você não tem controle sobre as emoções das pessoas, você não tem controle sobre os prazos, porque o que está ao seu alcance você vai fazer, mesmo que seja com excelência. Mas você não tem, como eu posso dizer, controle sobre várias e várias coisas. E aí muitos apelam para o estoicismo, né? Não vou me estressar com aquilo que eu não tenho controle. Mas beleza, e aí, vai dar tudo errado? Deixa dar errado? Então, eu vou partir para o lado, minha visão otimista da vida, e eu acho que é a visão que muitos de vocês, alguns já têm e outros não têm.
do episódio que eu fiz do milhão ao zero, como meus amigos ficaram milionários e quebraram, mas enfim, conseguiram se reestruturar depois, é basicamente um pouco disso. Eles tiveram a autoconfiança de construir um patrimônio, de construir canais de sucesso, de construir empresas que davam muito lucro e tudo desmoronou. E o que eu quero dizer com tudo desmoronar? Cara, ser autoconfiante não basta. Eles tinham confiança para fazer muita coisa. Eles já tinham resultados, já eram validados. E o caminho que eu quero, o ponto onde eu quero chegar, o caminho que eu estou trilhando para chegar para dizer para vocês é o seguinte: confiar em Deus, né? Eu sei que alguns podem até não ter essa visão religiosa. Não necessariamente você precisa ir para a igreja para confiar em Deus, tá? Eu pessoalmente, eu não vou tanto à igreja, já fui em várias igrejas, igreja católica, evangélica, sinagoga, mesquita, mas eu sei que é uma pegada meio de um sincretismo religioso, né, mistura de várias ideologias e tudo mais. Eu fui mais para aprender, né, para absorver sabedoria, mas, cara, confiar em Deus é universal, né? Deus, ele é bom o tempo todo e o tempo todo Deus é bom. E no decorrer da Bíblia, a Bíblia é para todos também, tá? Tanto que o Antigo Testamento, se você pegar como base, ele é o mesmo para os muçulmanos, ele é o mesmo para os judeus, ele é o mesmo para os evangélicos e é o mesmo para os católicos, né? Podem ser que hajam diferenças de tradução, mas a base é a mesma, tá? Então, em Provérbios, que é o Antigo Testamento, né? Provérbios de Salomão, o homem mais sábio que pisou na terra, inclusive, para quem não sabe, quando Deus chamou Salomão e ofereceu a ele qualquer coisa, né? Qualquer coisa. Quando a gente fala para Deus qualquer coisa, é absolutamente qualquer coisa. E aí, quando Deus o ofereceu qualquer coisa, ele pediu sabedoria. E Deus o tornou o homem mais sábio e também o homem mais rico que já pisou na terra, né? Segundo a Bíblia. E o Provérbio de Salomão é basicamente isso, né? Eu acho que já é o fim da vida de Salomão, ali, né, onde ele já passa por todos os perrengues por conta de suas 500 mulheres ou mais, eu não faço ideia de quantas mil mulheres esse cara tinha. E, bom, ele fala muito sobre confiança e saber esperar, né? Confiar. Então, tudo que eu faço hoje, cara, não espera em você, não espera em como eu vou criar a situação, como eu vou mover o ambiente, como eu vou persuadir as pessoas. Claro, é importante a gente saber negociar, a gente saber se vender de uma forma boa, mas isso é uma fração do que Deus tem para fazer por você, do que Deus tem para mover. Então você confia. E a partir do momento que você passa a confiar, toda aquela ansiedade sobre o que vai ser, você fala, ok, que seja feita a vontade de Deus. Se der certo, Deus é Deus. Se der errado, Deus continua sendo Deus. Então, assim, para mim, né, pelo menos na minha vida, ao meu ver, eu sou muito abençoado. Eu tenho meus pais, tenho pai e mãe, tenho uma casa maravilhosa, tenho uma vida muito boa, tem várias e diversas coisas que acontecem. Todas parecem que é ao meu favor, sabe? Eu tô num trabalho que eu vejo sentido, eu faço as coisas com sentido. Tudo que eu aprendo, as conexões, as pessoas que eu conheço, sabe? Eu sou colocado em posições, em lugares, é meio que um chamado, um propósito, né? Parece que é uma ordem universal que você vai... Você é colocado em situações com pessoas específicas e as portas vão se abrindo. Então, assim, na minha vida, cara, eu vejo muito disso. Cara, eu nunca tive nenhuma experiência sobrenatural. Nossa, alguém chegou em mim e falou, Henrique, você vai ser isso, isso e aquilo. Ninguém chegou em mim e falou, sei lá, eu vi o céu abrir e saiu uma luz do céu. Não, mas a minha vida, né? Desde de quando eu nasci até o que eu sou hoje, o que eu vou ser amanhã, tudo isso faz parte, né, dessa construção do que Deus tem feito por mim. E quanto mais a gente busca, quanto mais a gente ora, quanto mais a gente se põe disponível para entender, né? Quando você pede sabedoria, Deus te dá, certo? Eu orava, eu não sabia nem o que eu estava pedindo, mas eu falava, meu Deus, me dá sabedoria. Porque eu achava muito bonita a história de Salomão, né? A princípio. Eu admirava muito sua sabedoria, né? Também as suas riquezas. Não vou mentir, riqueza sim é um atributo admirável, principalmente entre homens, tá? Por conta que a riqueza
não herdada a construída, até herdada, né? Porque foi construída de gerações, ela tem o seu valor. A gente sabe a luta que é para trabalhar para conseguir, né? E, bom, temos papéis, né? E o do homem é basicamente se desenvolver, construir, criar algo, né? Às vezes não precisa ser um empreendimento, né? Às vezes você trabalhando muito bem naquilo que você é bom, dentro de uma empresa, dentro de um projeto, você acaba cumprindo o seu propósito. Eu sou do time do empreendedorismo, então eu acabo indo muito por esse caminho. Mas tem pessoas que não, e tá tudo bem, tá? O que entristece de verdade é porque a gente sabe o quão difícil é para quem quer seguir esse caminho da carreira, as condições que a gente tem hoje no Brasil, né? Então, você recebe um salário de 2 a 5 mil reais. Vamos supor que você ganha 10 mil reais por mês. Beleza, em um ano você vai ter 120 mil reais, tá? Recebendo 10 mil reais por mês. 120 mil reais, ótimo. O que você compra com 120 mil reais hoje? Cara, uma casa você não compra, nenhum apartamento. Levando em conta que você não gaste R$ 1 por mês, tá? Então, uma casa você não compra, nenhum apartamento. Em um ano. E talvez o que você consegue. Pelo menos aqui em São Paulo, tá? Eu tô usando a base de São Paulo porque é a minha realidade hoje onde eu vivo, né? Hoje você não encontra casas nessa faixa de preço na periferia, tá bom? Hoje uma casa aqui na periferia vai sair na faixa de uns 200, 300 mil reais. Uma casa melhorzinha, com um pisinho arrumadinho, um negocinho, vai ser na faixa dos 400 a 1 milhão de reais. Então, assim, pro cara que recebe 10 mil reais tá difícil. E quem que você conhece que ganha 10 mil reais, né? Talvez teu pai, tua mãe. Então, né? É esse o ponto. Um carro hoje, um carro 0 km, um HB20, você vai pagar cerca de 70 mil reais. Então, essa situação é muito triste. Mas beleza, tá tudo bem, né? A parte de confiar também entra nisso, o que eu já falei, né? Mas só para concluir a parte do como é difícil, eu decidi não seguir por esse caminho, porque eu sei que eu tenho uma visão hoje que me possibilita seguir por esse outro caminho, né? O caminho do empreender, o caminho de protagonizar. É mais trabalhoso, é um negócio que vai te sacrificar finais de semana, relacionamentos, também vai te fazer sacrificar feriado, né, tempo com sua família, e eu entendo. E o triste é que às vezes muita gente morre nesse período, né, nesse intervalo, e não aproveita a família, não aproveita os amigos, não aproveita os filhos, né? Eu tô disponível só para relacionamentos, e assim, um namoro hoje, né, seria um namoro de final de semana, até porque temos vidas, né? A gente tem que trabalhar, a gente tem que continuar estudando, e o namoro é mais pro sábado e pro domingo mesmo. Então, é algo que hoje eu tenho disponibilidade, até porque eu consegui organizar minha vida para isso, tá? Antigamente nem isso, porque nem dinheiro eu tinha. Agora que tem dinheiro, dá pelo menos para curtir essa parte do namoro. Agora, sem dinheiro, não dava nem para pensar em me relacionar com ninguém. Mas, continuando, né? Enfim, a vida vai acontecendo, todas essas coisas, e voltando para a parte de confiança. Confiar é muito importante, inclusive para quem decide, né? Essa parte, esse lado de carreira. E eu estava bastante apreensivo com algumas coisas, tá? Eu estava apreensivo com o meu trabalho, eu estava apreensivo com os resultados. Vai fazer um ano que eu estou em casa esse ano, então vai fazer um ano que eu estou empreendendo de casa, né? Como que vai ser o ano que vem? O que que eu consegui investindo todo esse tempo, né? O que que isso significou? O quão isso vai me impactar nos próximos anos, nos próximos 5, 10, 15, 20 anos? Eu tenho uma visão muito longo prazo das coisas. Isso eu não sei se é ruim, mas eu acredito que seja muito bom, né? Porque se eu enxergasse isso como ruim, com certeza eu estaria buscando parar, mas eu vejo isso com muito bons olhos. Então, assim, eu viso muito essa construção a longo prazo. Porque, cara, a gente sabe que o presente é agora. Beleza, vamos sair, vamos curtir, vamos pra festa, vamos pra Pinheiros, né? Enche a cara, bebe todas, volta com ressaca no domingo, no sábado. Beleza? Cara, você vai envelhecer. O tempo vai passar, mas eu vivi uma vida, né? Eu vivi uma vida que eu nunca vou me esquecer. Ótimo, maravilha, que bom que você viveu sua vida, mas você vai olhar pro teu vizinho, o cara que trabalhou, né? Você vai ver, caramba, ele tem a família dele, caramba, né? Ele tem a vida dele bem formada, bem estruturada. Os sacrifícios, eu não estou falando para deixar de viver, não. Vocês têm que viver, têm que curtir, mas saber moderar isso para justamente poder aproveitar com longevidade, né?
eu penso muito sobre também honrar, né? A Bíblia, ela é um ótimo manual de instruções para a gente viver a vida, né? O honra seu pai e sua mãe. Honrar teu pai e tua mãe, cara, é você trabalhar com honestidade, com bondade, com amor, né? Dizem que só tem 2 mandamentos para você seguir todos os 10, né? Ama o teu próximo como a ti mesmo e amar o teu Deus sobre todas as coisas. Se você ama a Deus, né, você vai amar o teu próximo. E amando o teu próximo, você não vai roubar, você não vai trair, você não vai adulterar, você não vai, enfim, dizer falso testemunho contra a pessoa que está do seu lado. Então, assim, você amando, né, você acaba, né, levando a vida. E amar também é confiar em Deus, ok? É o único qual a gente pode confiar, porque a gente sabe que a nossa natureza humana, ela tende à corruptibilidade. Então, nós vamos, eventualmente, nos corromper ao decorrer da vida, né? O próprio Jesus Cristo diz, né, sede santo, pois eu sou santo. É muito difícil ser santo. E às vezes quando a gente é santo demais, eu pessoalmente, às vezes eu olho pra minha vida e falo, nossa, como eu sou sem graça. Muito santinho, não faz nada, não apronta, né? E eu já fui muito aprontão. E olhando pra trás, eu vou falar pra vocês, beleza, tem história pra contar, tem toda essa bagagem, né, essa malícia, mas vou falar pra vocês o que que eu ganho com isso hoje, né? Digo, eu não, às vezes, sabe, a preocupação da minha família, tudo, não vale a pena. Não vale a pena, tá? São histórias, inclusive histórias engraçadas, mas são coisas que eu não faria hoje de novo. Pular catraca de estação de trem, correr nos trilhos, né? Pular muro de escola. É, porra, fazia cada coisa. Chegava de madrugada em casa, né? Ia pra festa, de uma festa ia pra outra e tudo mais. Então, assim, é uma vida. Eu vou falar pra vocês, já tem tempo já. Tem o quê? Eu saí em 2021, 22. Saía bastante, fazia minha bagunça. Hoje eu tô tão quietinho, tão na minha, tão feliz com a vida que eu tô levando hoje. E, e eu tava um pouco pensativo. Lembra que eu gravei o episódio falando sobre sair pro encontro e tudo mais? Como eu tava pensativo? Eu tava até ansioso porque era uma pessoa que eu tava gostando, assim. Pelo menos nas primeiras vezes que nós conversamos, né, com certa frequência, eu tava admirando bastante. Por vários, tanto pelo aspecto físico, né? Por ter atributos que me agradem, como também pela sua própria cabeça, né? Pelo menos até então, o que tinha mostrado pra mim. E, enfim, eu estava bastante ansioso com relação à nossa programação, que iríamos fazer, para onde íamos, se ia ser longe ou perto. Depois eu falei, cara, seja o que Deus quiser, fala a verdade. Por que que eu tô me estressando por isso? Deus é maravilhoso, cara, comigo. Tirou tanta bucha da minha vida. Não que essa pessoa seja uma bucha, tá? Longe disso, não tô queimando as pessoas assim de graça, mas, cara, o que é meu tá escrito já, brother. O que é meu tá escrito. Inclusive no trabalho, o que vai ser pra mim tá escrito. Eu vou viver minha vida, eu vou continuar trabalhando, eu vou continuar lutando por tudo isso. Eu vou continuar ralando dia e noite, feriado, final de semana, com meu pai, com minha mãe, com sozinhos em outra cidade. Eu vou começar minha vida, sei lá, nos Estados Unidos, mas eu sei que tudo vai me levar pra onde Deus quer que eu chegue. Ele já tem a minha história escrita, né? A gente tá expectando no presente, mas Deus já escreveu o teu fim, o dia que você vai morrer, cara. Então, assim, se eu morrer amanhã, eu vou morrer feliz, ok? Eu já tô feliz porque é, eu sei que o meu propósito hoje é impactar a vida de milhares de pessoas, né? Na China, no Japão, nos Estados Unidos, no Brasil, na África do Sul. Eu acho que eu comentei no episódio passado, eu tenho alunos que são da África, né? E eu sou muito feliz, cara. Pô, tem aluno na África, que legal. Mas o que eu quero dizer é assim, pelo menos o Pietro e o William, vocês, cara, eu fico muito feliz porque vocês foram meus primeiros alunos, assim, onde a gente teve uma relação de intimidade, de conversar, de estar ali em ligações durante as semanas, né? Eu sei que hoje eu tô dando aula só segunda-feira, mas, sabe, escutar o feedback de vocês, tudo que vocês aprenderam comigo, pô, velho, eu já me sinto realizado. Se eu morrer hoje, eu morro feliz. Pelo menos 2 eu já levei pra
pra vida, né? Pra ensinar bastante coisa. Assim como pessoas me ensinaram ao decorrer da vida, né? Então eu fico muito feliz. Um cara que eu admiro muito, ele não assiste o programa, acho que ele nem sabe que eu faço isso aqui. Ele se chama Nick Pardo, né? É o Pança Jones, Bruno Pançarello. Ele é um senhor já, um dito senhor. Acho que ele ia ficar bravo se eu chamasse ele de senhor. Mas ele me ensinou demais. Demais, demais, demais. Me introduziu uma visão, uma cabeça. Um cara muito mais velho. Um cara que tem uma experiência de campo profissional excepcional. O único problema dele é com mulher, né? Talvez dividimos, né, certas semelhanças. Mas o problema dele com mulher é que ele casou-se várias vezes. Eu não vou entrar no detalhe, tá, Pança? Mas você é um cara fenomenal, fantástico. O que você me ensinou, tem coisas que eu levo e ensino para os meus alunos. E eles estão tendo resultado, tá? Estão tendo resultado. Assim como você ensinou o Jaiquinho, né? Eu estou ensinando meus alunos e eles estão aprendendo demais, 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 demais. E eu recebo mensagem, olha quanto eu faturei, não sei o quê. Eu falo, nossa, que bacana. Então, assim, é maravilhoso. Deus é bom o tempo todo Deus é bom. A gente tem que confiar e ser mais parecido com Cristo. É difícil, pode parecer chato. Cara, eu vivo uma vida chata, né? É chato. Ok, abre o computador, vê um monte de coisa, idealiza várias coisas, grava, não é divertido. Eu faço porque eu gosto, eu amo isso aqui. Mas é chato, tá? É chato, tem muita coisa que é chata. Escrever roteiro é chato, preparar aula é chato, fazer pesquisa é chato, estudar é chato. Por mais que a gente tente encontrar sentido, é chato sim. Sentar num puff e ficar lendo livro por 1 hora, e não é um livro de uma história divertida, é chato. Dá sono. Mas a gente briga, porque a gente sabe que tem um sentido por trás disso. O sentido é o propósito, e o propósito é o que a gente vai fazer, que vai respingar pela eternidade, mesmo que de forma indireta. Ah, mas será que vai ter meu nome nos livros daqui 1000 anos, assim como Platão e Sócrates? Pode ser que sim, pode ser que não. Mas mesmo que não esteja, a vida ela é um telefone sem fio absurdo. O que eu falo hoje é o que me falaram no passado, pessoas me disseram, e querendo ou não, eu acabo compilando essas informações e passando para outras pessoas. Isso vai gerando uma corrente de impacto. Então, quanto mais coisa eu falar, quanto mais pessoas forem impactadas, maior essa corrente vai se tornando e mais pessoas vão chegando. E querendo ou não, isso, vamos supor, chega num Sócrates do futuro, num Platão do futuro. Então, isso é muito legal, isso é muito admirável. Pelo menos eu admiro, né? Não estou dizendo que todos devem admirar a vida intelectual de alguém, mas eu sei que intelectualidade não é algo que atrai, tá? Desculpa aí, molecada, mas vocês que estão aí dedicando a vida à filosofia, mulher não gosta de filosofia. É, eu acho que eu conheci pouquíssimas mulheres que gostavam de filosofia. E as que diziam gostar, não gostavam de fato, né? É isso, então. O que mulher gosta, então, né? Só pra concluir. Cara, nem eu sei. O que elas falam que elas gostam, elas não gostam, não. Não, tô brincando. Deixa eu pensar aqui. Então, eu tenho que formular uma resposta, ok? Pra não ficar essa coisa chata. Bom, eu acho que ah, segurança, ok? Segurança física, financeira e emocional. Deu esses três e deu um pouquinho de emoção. Beleza, os quatro, né? Porque a gente sabe que o ser de cabelos longos gosta de emoções. Então, se você der segurança física, emocional e financeira, mais um tiquinho de emoção, maravilha, você já fez teu papel, você nunca diga nunca, né? Mas você vai evitar passar por muitos perrengues. Como que você constrói isso? Segurança física, fica forte e fica forte e perigoso, né? Compra uma pistola. Segurança emocional, não fica chorando, né, as suas inseguranças para tua namorada, para tua mulher, né? Trate-as sozinho e segurança financeira, tenha dinheiro. Simples, uma carreira, enfim. E as emoções é o quê? Aí emoção tem muita coisa, cara. Emoção é ter uma rotina legal, descontraída, às vezes você se divertir junto com ela. Tem que ter emoção. A emoção não precisa ser dar grau de moto. Tem mulher que gosta de dar grau de moto. O problema é delas, né? Depois que cair. Mas, a parte de emoção, velho, tem muita coisa. Pode ser do simples ao extremo, né?
Tem uns que andam de balão, outros que andam ao redor de vulcão. Eu não vou falar nada sobre, mas, né? Você pode fazer bastante coisa. Eu pessoalmente, eu sou fã das viagens. Não ao redor de vulcões, ok? Viagens. Vamos andar na neve. Vamos aos Estados Unidos andar nos parques da Disney. Vamos ao Japão conhecer Tóquio, né? Sei lá. Pode ser mais barato. Você pode ir para uma festa perto da tua cidade, numa baladinha. Você e tua namorada tomando um drinkzinho e ouvindo uma musiquinha. Por que não, né? Curtir uma baladinha. Eu acho que isso não é muito coisa de casal, né? Mas eu já vi casal na balada. Aí eu não sei, é ambiente pra gente solteira. Isso aí é papo pra outro episódio. É isso aí então, pessoal, muito obrigado pelo programa de hoje. Fiquem com Deus. Eu espero que tenha ficado claro a mensagem que eu mandei. Eu sei que eu me embananei em algumas coisas, tinha mais coisas pra falar, mas como eu não detalhei essa pauta em tópicos, eu só pensei na confiança, em não ter ansiedade, né? Eu acabei indo por esse caminho. E só para fechar, eu tenho um versículo que eu vou deixar só para vocês, só para mandar bala no fim do programa. Cara, vamos lá, então, só para fechar aqui com chave de ouro. É aqui, ó, Mateus 6, do 25 ao 34. Vou ser bem breve. Aqui, ó. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que é vez de comer, beber ou vestir, né? Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes, né? Ok. Então ele fala que para a gente não andar ansioso quanto que a gente vai ter de comer, beber ou vestir. Mas que a gente não tenha dinheiro, a gente vai ter o que comer, beber ou vestir, não importa. Ok? E aí ele fala sobre as aves no céu, né? Que elas não semeiam, elas não fazem colheitas, plantações e nem estocam quantidades absurdas de comida e mesmo assim Deus as provê. Ou os lírios no campo, né? Deus também os provê. Os lírios, né? As plantas. Cara, a planta o que ela vai fazer? Ela vai plantar, ela vai guardar recursos, ela vai estocar, ela vai. Qual que é a planta? Como ela vive, né? Ela não tem ansiedade. E na natureza, né? Somos a imagem e semelhança de Deus. Por que vamos andar ansiosos? Por que vamos permanecer ansiosos com alguma coisa? Então, é só esse o fim do fio, ok? Nós somos imagem e semelhança de Deus, somos a criatura querida, né? E agraciada pela misericórdia, porque se Deus fosse justo mesmo na risca, estava todo mundo morto, ferrado. Mas Deus é misericordioso e graças a Deus estamos aqui hoje e graças a Deus temos a oportunidade de poder nos redimir. Bacana? Então vamos aproveitar essa oportunidade, vamos seguir a vida e dale, molecada. É isso aí então. MacGyver desliga e é nóis. Quá, quá.